Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e pelo sucesso do último programa que nós falamos de contratos de seguros, nós voltamos a falar hoje com os especialistas no assunto, que é a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior, do Garcia Garcia Advogados Associados. Hoje nós voltamos a falar sobre esse tema e de seguros privados facultativos. É isso, doutora Viviane? Eu vou pedir que o doutor Odilon nos faça uma consideração, doutor, já que deu tanto sucesso, tanto que falar nesse tema, nós voltamos a falar, né? A repercussão foi realmente grande, né? Isso. Muitas dúvidas, muitas perguntas. Então aí eu acho muito interessante que a gente agora complemente, né? Vamos dizer assim, reforce essas questões dessas dúvidas que surgiram e complemente também um assunto que é muito abrangente, né? Claro. Então, para isso, nós vamos pedir aí a colaboração da doutora. Então, vamos ao assunto. Qual é o prazo para o segurado requerer alguma alteração no seguro? Via de regra, os seguros eles têm vigência anual. Em geral, são períodos anuais de vigência. Então, de ano em ano, se pode rever tanto os preços como as garantias, as coberturas do seguro. Por isso, seria o momento ideal para rediscutir com a seguradora alguma questão. Nada impede que o segurado tente, na vigência do seguro em si, pedir essa alteração, mas já se entende mais que o contrato foi fechado por um ano, né? Já fica um pouquinho mais difícil mexer nisso. Agora, quando nós estamos tratando de requerer alteração, enfim, porque ele teve uma negativa de cobertura, já é o caso de não ter obtido essa indenização, tem que se buscar na justiça essa indenização, não adianta discutir mais com a seguradora. Tem que buscar via judicial, ele tem sim daí o prazo de um ano, que é a prescrição, que nós comentamos no programa passado, que é um prazo muito curto, onde o segurado tem que observar. E para os beneficiários, que são aquelas pessoas em que o segurado indica, né, para receber o seguro, ou que a lei determina que são quem recebem o seguro, é de 10 a 20 anos, dependendo da data da contratação do seguro. Tem uma particularidade dessa questão da prescrição, que é a suspensão. Quando o segurado comunica que houve o sinistro, tá, o segurador ele tem o prazo para fazer toda a regulação do sinistro. Nesse período, se suspende essa prescrição. Então, se conta, para fins de cálculo de prescrição, esse um ano, o tempo do sinistro até o aviso e se soma a data da negativa mais a data do ajuizamento da ação. Então, aquele período de regulação é como se não tivesse existido. Claro. O importante, né, que está se colocando aqui, é o termo inicial. Como conta, né? Claro. Então, se a seguradora, ao analisar, né, aquele sinistro, ela nega depois de um mês, né? Então, nós vamos considerar que da data da negativa, né, vai começar, então, a fluir esse prazo de continuar contando o prazo para que o segurado entre em juízo. Doutora, e a seguradora poderá recusar a proposta? Sim. Por exemplo, seguros de vida, de auto, se envia a proposta para a seguradora, ela tem um prazo de 15 dias para dar uma resposta. Se dentro desse prazo ela não negar o seguro, se entende, se presume que foi aceito. Então, ela não pode mais negar. Caso ela resolva negar, ela tem que enviar uma comunicação formal ao segurado, dando a justificativa dessa negativa. Tá? Então, assim, além disso, se já houver havido algum pagamento do prêmio, às vezes o segurado paga para o corretor aquela primeira parcela, ele envia a proposta e a seguradora nega. Não aprova. Há um prazo de 10 dias para a seguradora devolver os valores. Se não for devolvido dentro de 10 dias, eles têm que ser corrigidos monetariamente. Tá. Doutora, e no caso do cancelamento de seguro sem que tenha havido a indenização, como será a restituição deste prêmio? Aqui nós temos duas questões. Se esse cancelamento da apólice for por parte da seguradora, tá, tem que ser em comum acordo. Tá? Não pode ser um cancelamento unilateral, arbitrário da seguradora, porque o que ocorre muitas vezes? O segurado contrata um seguro de vida e ele passa anos contribuindo àquela renovação anual, né?
vai havendo um aumento de prêmio. Quando ele chega numa idade considerada de risco pela seguradora, a seguradora cancela o seguro. Nós temos na jurisprudência entendimento de que isso não pode ocorrer. Esse cancelamento simplesmente sem nenhuma alternativa para o segurado, né? Então, em muitos casos, a justiça determina que se mantenha sim o seguro, porque a vida inteira ele pagou e agora no momento que há o maior risco, ele vai perder o seguro. Então, se deve manter esse seguro ou ao menos dar uma alternativa para o segurado, renegociando valores de preço, que é o prêmio, né? E garantias, enfim, mas para que ele não fique descoberto. Claro. Doutor Odilon, eu tenho colocado no rodapé do nosso vídeo aí o e-mail dúvidas@garciagarcia.com.br para que as pessoas, como fizeram no último programa, tiraram suas dúvidas com vocês aí no Garcia. Posso continuar colocando para que as pessoas entrem em contato com vocês e tirem todas essas dúvidas, não é isso? Não vejo problemas. Pode. Tranquilo? Então tá. Doutora Viviane, vamos fazer mais uma pergunta para que o nosso telespectador que está nos assistindo possa tirar mais alguma dúvida. Qual é o prazo para receber a indenização do seguro? O prazo da regulação do sinistro não pode ultrapassar 30 dias. Tá? Então, a seguradora, no meio desse prazo, se ela requerer mais alguma documentação, vai suspender o prazo e depois continua correndo da entrega dos documentos. O que ocorre é que a seguradora ela tem que já pré-estabelecer na apólice. É muito importante o segurado prestar atenção que o seguro não é apenas aquela folhinha, aquela apólice que ele recebe. Após a contratação, se não já junto com a contratação, tem as condições gerais, que é o contrato de fato, onde tem diversas cláusulas, né? Que, por sinais, muitas passam despercebidas, né? Mas nessas condições gerais tem que haver discriminado todos os documentos necessários. Não pode a seguradora ficar pedindo documentos à prestação a fim de prorrogar esse prazo de regulação ganhar tempo, né? do sinistro. E em muitos casos, por exemplo, num seguro de automóvel, se a seguradora ultrapassar esse prazo, e digamos que o segurado ficou ali descoberto sem o veículo dele, ou no conserto, por exemplo, também, tem que haver a restituição dos gastos dele, como, por exemplo, de táxi, aluguel de veículo, todas essas outras questões que ele restou prejudicado pela ultrapassagem do prazo, né? Claro. Não seria substituição de veículo, não colocar um veículo à disposição também? Se na apólice dele tem essa cobertura, a seguradora já fornece, já fornece, né? Na mesma hora. Mas se não tiver, tem que restituir quando ultrapassar o prazo. Se não tiver, claro, ultrapassado o prazo. E aí o segurado tem que alugar um carro, por exemplo, para se deslocar, ou está usando o transporte do táxi, o outro transporte, e aí ele junta a comprovação desses gastos para pedir essa indenização para a seguradora. Isso é bem viável, doutora? Isso é bem viável e pouca gente exerce. É mesmo? Olha aí, para isso está o Garcia aqui, tirando todas essas dúvidas, né? Doutora, mais uma perguntinha antes de nós encerrarmos, por favor. Existe algum tipo de atualização de capital segurado e do prêmio durante a vigência do seguro? Existe, agora sim. No caso dos seguros de vida, por exemplo, que são renovações anuais, mas que na verdade eles são por tempo indeterminado, acabam sendo muitas vezes, tem que haver no contrato um índice de reajuste, tanto do preço, que é o prêmio, né, como das importâncias seguradas, a garantia. Tem que haver essa correção. Quando é um seguro anual, por exemplo, de automóvel, é difícil haver, né? Ele fecha a tabela FIP, enfim, ou um preço fechado, naquele ano não utilizou ou pagou, mas o seguro de vida e outros que há essa renovação anual, tem que haver uma previsão. Esse reajuste, o que acaba ocorrendo e que não pode ocorrer, é o aumento do preço de uma forma muito exorbitante para o segurado, por exemplo, no seguro de vida, que é a mesma questão, aquela do cancelamento para aquele segurado que anos seguiu pagando o seguro de vida, chega numa idade mais avançada, se aumenta drasticamente o preço daquele segurado. Isso é uma forma que a seguradora acaba coagindo o segurado até a cancelar o seguro, no momento em que ele mais precisa. Então, judicialmente, se entende que esse aumento do preço não tem como a seguradora também cobrir um risco que é maior sem ter alguma contraprestação, né? Mas tem que haver uma forma gradativa e razoável.
Porque não pode o segurado agora ficar desprotegido, até porque uma nova contratação com uma outra seguradora, com uma idade avançada, vai se tornar muito onerosa e difícil até, muitas vezes. É sempre a relação do equilíbrio, né? O equilíbrio contratual que tem que ser respeitado, né? Essa comutatividade, que a gente chama desse equilíbrio. Então, o que a doutora Viviane está colocando aqui, não pode, por exemplo, chega o segurado, um seguro que ele tem de vida, lá entre 60 e 70 anos, perto da expectativa que a gente tem informada pelo IBGE, que é a nossa expectativa de vida, aí praticamente há um reajuste exorbitante, né, do valor que tem que ser pago, né? Aí sim, aí esse segurado pode se valer dessa pretensão de ir no judiciário e tentar rever essa situação. Tá? É importante isso, né? Até porque as pessoas estão nos assistindo, se tiverem qualquer dúvida, poderão então entrar em contato com esse e-mail que nós estamos colocando no rodapé do vídeo, que é dúvidas@garciagarcia.com.br, e falar com os profissionais especializados neste assunto, que é seguros privados facultativos. Nós falamos no outro programa, houve uma série de dúvidas, né, doutor? Sim. E foram sanadas aqui pelo Garcia e Garcia, por este e-mail aí. É isso, doutor? Eu só queria agora esclarecer ou retificar, que a doutora comentou aqui a questão do início do prazo, quando a gente fala em suspensão do prazo, né? Por exemplo, olha, ocorreu o sinistro, né? Ele vai lá, passa 15 dias, ele comunica à seguradora. Bom, transcorreu 15 dias, mas se a seguradora leva mais 30 para analisar, ele tem que contar esses 15 dias, tá? Conta esses 15 dias e depois começa a contar. Fica suspenso daquele período que a seguradora está analisando, mas já transcorreu 15. Aí ele soma o restante e não pode ultrapassar um ano. Tá? E isso é não muito... é da data da negativa. Não é da data negativa. É caso de suspensão da prescrição. Então, cuidado também com esse detalhe. Claro, esse prazo é importante. Né? Esse prazo é importante. Ok. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Nós falamos de seguros privados facultativos com profissionais altamente capacitados e que conhece muito desse assunto, que é a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior. Para isso, nós deixamos aí no finalzinho o nosso e-mail, o e-mail do Garcia, que é dúvidas@garciagarcia.com.br, para que você não fique com nenhuma dúvida. Ok, doutor Odilon? Obrigado. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bem? Obrigada, Garcia. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.